Quero começar agradecendo o professor Júlio Groppa Aquino e afirmando a minha felicidade em poder me aproximar um pouquinho, mesmo que de forma remota, e trocar ideias. O professor Júlio é graduado em Psicologia, mestre e doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da USP desde 2015, na faculdade na qual ele atua desde 1995 e na qual, em 2009, defendeu o título de livre docência. O professor fez ainda o estágio de pós-doutorado na Universidade de Barcelona. O professor Júlio é pesquisador 1D do CNPq e é co-líder do grupo de pesquisa Investigações Educacionais em com Foucault e Deleuze. É colaborador da Rede de Educação e Pensamento Contemporâneo e também da Rede de Pesquisa Escrileituras da Diferença em Filosofia e Educação. Em 2015, foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti na categoria Educação e Pedagogia, com o livro Da Autoridade Pedagógica à Amizade Intelectual, uma plataforma para o ethos docente. Entre diversas publicações sobre o pensamento de Foucault em livros, artigos, entrevistas e capítulos de livros, mais recentemente o professor Júlio organizou em 2020 o livro Foucault, Arquivo e Educação, 10 pesquisas, e publicou em 2019 o livro Educação pelo Arquivo, Ensinar, Pesquisar, Escrever com Foucault. Como forma de complementar as questões que a gente vai trabalhar aqui hoje, eu queria indicar aqui e deixar o link na descrição do vídeo, vai estar embaixo, então, aqui no vídeo, o link para a entrevista conduzida pela professora doutora Carla Saraiva, intitulada Os Paradoxos da Forma Escolar na Contemporaneidade. A entrevista foi publicada em 2020, na revista Reflexão e Ação. Bom, muitíssimo obrigado por conceder ao nosso canal essa entrevista, professora. Eu espero que a gente possa ser somente uma primeira conversa de muitas e que a troca intelectual que a gente vai ter possa dar lugar também a uma futura amizade. E, como sempre, eu gostaria de iniciar a conversa agradecendo também a professora Cassiana pela parceria, pela amizade, que fazem com que esse trabalho seja um momento de cumplicidade e alegria. Eu também agradeço muito ao professor Júlio Groppa Aquino por ter aceito o nosso convite, né, para participar do Conversas com Foucault, que é um projeto idealizado pelo professor Tiago Ribas, da UFRJ, e difundido pelo canal YouTube Foucault e os Modos de Vida Outros, né? E como disse o Tiago, é uma grande felicidade contar com a sua companhia e uma grande honra poder conversar um pouquinho sobre Foucault com você, caro professor Júlio Groppa. E eu também agradeço demais pela amizade do Tiago, que, ao me convidar para conversas sobre Foucault, deu-me a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas maravilhosas. Muito obrigada aos dois. Eu que tenho que agradecer intensamente, né, o convite aí feito pelo Tiago e pela Cassiana, e também parabenizar vocês pela iniciativa aí do canal, né, Foucault e os Modos de Vida Outros, porque eu entendo que ele é uma espécie de biblioteca viva, né, da circulação do pensamento Foucaultiano no país, né, é um trabalho de arquivamento histórico importante, né, que talvez vá servir de apoio, né? Talvez de fonte de pesquisa no futuro, né? Então, a gente se lançar, a gente oferecer isso ao futuro, também é uma prova de amizade, né? Aos que virão, né? Então, muito bonito também, né? Vocês dois evocarem a ideia da amizade, né? Esse é um dos legados, né? Foucaultianos, né? Tá lá também no título do livro, né? A amizade intelectual, né? Como uma espécie de norte máximo, né? Dessa vida em comum que a gente tem, né? Acho que é isso que a gente pode ter entre nós, né? Agradeço muito, muito, muito a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Para mim, é claro,
produzir isso tem sido muito legal de deixar isso para o futuro, como você mesmo falou, mas o que fica também, o que está me impactando muito é essas amizades que a gente está construindo, se aproximando de pessoas tão legais e tão brilhantes, né? A gente tem realmente tido uma experiência muito feliz, né, com esse projeto. Bom, eu queria começar então com uma pergunta que normalmente eu faço, que são a primeira pergunta sempre é uma pergunta mais biográfica, né? A sua graduação em psicologia na Unifesp foi iniciada em Unesp, 1900. Oi? na Unesp. Unesp, desculpa, eu falei errado. Eu sempre faço algum errinho de leitura, né? Tá escrito uma coisa, eu leio outra, né? Acho que tem um nome para isso. Bom, a sua Foucaultianismo. graduação. Oi? É Foucaultianismo. Pode ser. Sua graduação, então, em psicologia na Unesp foi iniciada em 1983, um ano antes da morte do Foucault. Depois, já na USP, o seu mestrado e seu doutorado em psicologia escolar foram feitos entre o final da década de 80 até meados da década de 90. Nessas primeiras pesquisas de pós-graduação, você abordou inicialmente o tema dos discursos da formação do psicólogo e depois a relação entre professor e aluno. Para começar a conversa, como que o Foucault apareceu nesta época da sua formação e o que te chamou a atenção em seu pensamento? Então, falar da gente é sempre um esforço incômodo em algum sentido, porque a gente precisa sempre recontar nossa história de um jeito diferente, né? A depender do momento da vida em que a gente está, a gente olha para trás e vê coisas outras, né? E pensar, então, um pouco a minha história, né? Essas mais de 3 décadas, né? De trabalho, conjugado com a presença Foucaultiana, é uma tarefa bonita até, né? Assim, para até evitar um pouco o ensimesmamento autoral, vamos dizer assim, né? Então, eu sou psicólogo de formação, mas atuei a minha vida inteira, né, no campo da educação. Em alguma medida, sempre tendo, no começo, até vou falar um pouco sobre isso, uma relação mais discreta, ou talvez mais indireta com o pensamento Foucaultiano, que foi se intensificando com o tempo, né? Eu não sou daqueles que tomam Foucault como uma passagem para outros autores. Eu ainda, digamos assim, eu ainda estou emperrado, digamos assim, no pensamento Foucaultiano, mesmo porque ele me parece inesgotável, né? Um pouco também devido à política de publicação das obras dele, né? Que demorou muito tempo para que a gente pudesse ter a obra dele completa, né? Então, sobretudo os cursos, né? Há muito pouco tempo que se encerrou, digamos, né? A publicação dos cursos, né? E a própria desordem, digamos assim, da publicação dos cursos acabou gerando efeitos de apropriação distintos, né? Por exemplo, em relação à hermenêutica do sujeito, que nesse ano faz 40 anos, vai sair um dossiê sobre isso, inclusive, né? Eu particularmente participei de 2 dossiês, um com os colegas colombianos e outros aqui, exatamente sobre a hermenêutica e as leituras que a hermenêutica foram feitas também estão condicionadas pelo fato de que praticamente durante uma década a gente não soube nem o que veio antes e o depois da hermenêutica, né? A hermenêutica ela veio sozinha, digamos assim, ela aparece sozinha, né? Bom, de um modo ou de outro, eu acho que é uma vida que, se eu pudesse olhar para trás e reputar isso, uma vida que teve essa amizade, né? Assim, com esse sujeito morto, né? E morto lá em 84, quando eu estava começando a vida, né? E como eu disse, eu sou psicólogo de formação, mas é patente o meu
meu afastamento, e não foi paulatino, foi bastante repentino, digamos assim, logo desde o começo da formação, em favor, digamos assim, de uma espécie de aproximação às discussões filosóficas do campo educacional, não é? Então, hoje, inclusive, é meu enquadramento na pós-graduação. Eu trabalho na área de filosofia da educação, não sendo filósofo, né? Eu habito, digamos, esse subcampo da filosofia, que é o da filosofia da educação, sem ser filósofo de formação. E aí que fica essa pergunta, né? Podem não filósofos fazerem filosofia, né? Tentarem fazer filosofia? Se essa pergunta sempre foi feita ao Foucault, propriamente, né? Se o que ele estava fazendo era filosofia, se ele estava autorizado a fazer isso, se era história, se era isso, se era aquilo, né? Mas, no caso específico, o que me interessa aqui é habitar esse espaço híbrido da educação. Eu entendo que o espaço da educação como campo de pensamento, como um terreno possível de um habitat, digamos assim, cognitivo, ele permite algo que me parece caríssimo em relação ao pensamento Foucaultiano, que é uma certa desdisciplinarização, não é? Não é possível fazer uma leitura pedagogizante do Foucault, não é possível, não funciona isso, não é? Ao passo que as outras áreas que leem o Foucault, elas carregam um acento muito forte da própria área, né? Então, você vê muitas vezes uma espécie de refilosofização do Foucault, uma ressociologização do Foucault, na leitura, né, nessas leituras ulteriores, né, da obra dele. Então, eu gosto muito e defendo essa possibilidade de que a educação é um espaço já híbrido de largada. Então, é um espaço que me parece apto, digamos assim, a não encarcerar o Foucault na figura autor, sabe? E o próprio o campo dos estudos Foucaultianos acaba mostrando essa tentativa de redisciplinarização, eu diria, né? De um autor definitivamente, né? Eu acho que essa foi uma das lutas dele, né? É possível pensar fora, né? Das caixinhas disciplinares, né? Então, assim, recuando um pouco a sua questão, é preciso pensar o Foucault dos anos 80, né? O que era esse Foucault dos anos 80 no país, né? Então, ele morre em 83 e, sem dúvida, a recepção do Foucault passa muito pelo campo da psicologia naquele momento, né? Inclusive, foi um desses campos que manteve um diálogo forte com o Foucault, né? Por meio da ideia lá, daquela tópica muito surpreendente naquele momento, que era a ideia de que havia processos de subjetivação e não subjetividades já dadas, né? Então, a ideia de que a subjetividade era alguma coisa que era da ordem, né, da construção histórica, etc., 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 né? É preciso lembrar também que teve digamos assim, além das vindas do Foucault para cá, tal, mas eu estou falando já nesse momento de uma espécie de popularização do pensamento Foucaultiano, né? O que não, sim, as vindas dele ao Brasil e os interlocutores que ele cria são o germe disso, mas ele só vai se popularizar no Brasil a partir dos anos, eu poderia dizer, sobretudo no campo educacional, a partir de meados dos anos 90, né? As obras dele até então eram poucas que tinham, né? Era o Vigílio Punir, né? Mesmo porque talvez assim uma coisa interessante, né, que o Foucault se popularizou pela microfísica do poder, né, que é um conjunto de textos embaralhado, né, assim. Então, por exemplo, há um texto lá sobre a governamentalidade que era uma tópica completamente estranha àquele momento, muito, muito mais interessado na tópica da disciplina, né? Tanto que a própria educação foi um campo muito forte. É preciso lembrar que eu quero lembrar três coisas desse momento que são fundamentais para entender como que o Foucault chega, né, ao país, né? Que primeiro a gente estava vivendo um momento de redemocratização do país, né? E tudo que a gente não queria mais era aquela ideia das instituições disciplinares, como se o Foucault estivesse falando ao coração nosso
brasileiro dos anos 90, 80, né? Como se, sobretudo, Vigiar e Punir fosse sobre o presente, né? Assim, então, eu acho que isso, inclusive, acabou gerando uma apropriação problemática de Vigiar e Punir, no sentido de que ele era contra a disciplina, digamos assim, né? E essa foi a leitura, né? Então, a disciplina dos hospitais, né? E, sobretudo, da escola. Então, a escola foi um alvo muito forte, assim, e muito desejado pela gente. A gente queria desdisciplinarizar a escola, né? Mas veja que entre as ideias Foucaultianas e a nossa prática vai lá uma diferença grande, né? Que foi uma espécie de aplicação, de justaposição quase imediata, digamos assim, da discussão que Foucault fazia sobre sociedade disciplinar à nossa sociedade disciplinar, saindo da ditadura e tal, né? Então, a gente brindou muito essa ideia, né, contra a disciplina, né? O que acabou gerando, inclusive, gatos e cachorros. A gente padece hoje, digamos assim, sobretudo no campo educacional, de efeitos adversos severos dessa ideia, né? Que, no meu entendimento, não foi equivocada, foi o que o tempo permitiu, né? E ela foi sendo requalificada, né? Isso vai aparecer muitas vezes, acho que aqui na minha fala hoje, para deixar muito claro isso aqui, né? A segunda, acho que tem essa discussão, né? O combate à disciplina. Tinha também, que a gente não pode esquecer, a questão da epidemia da AIDS naquele momento, né? Que Foucault representou, digamos assim, uma figura pública do campo do pensamento, que é vitimada pela AIDS, né? Então, o Foucault acabava representando tudo isso junto e misturado, né? A figura pública dele, né? Esse Foucault pop, né? E quando eu digo pop, eu não estou desqualificando, não. Tanto que ele é um dos autores que vai ter a cara, digamos assim, né? Desse momento pós-68, etc, 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 né? Justo, né? Eu acho que isso não... Ele é o representante de um tempo, né? Talvez por 85 e tal, a primeira vez que eu ouvi falar sistematicamente, além de ter lido os textos, a gente lia textos isolados, tal, né? Mas muito nessa chave que hoje a gente chamaria de crítica, estrito sensu, né? Foi esse o modo como o Foucault foi lido, né? Como uma espécie de neomarxista, digamos assim, né? Essa foi a leitura possível naquele momento. Um primeiro momento em que eu me defrontei com alguém falando sobre Foucault da complexidade foi com a Eliana Conde, talvez a grande analista, digamos assim, né, da recepção do pensamento. Mais tarde ela se tornaria, né, essa figura importante no sentido de entender o fenômeno Foucault, né, esse efeito Foucault no pensamento nacional, né, a partir dos desdobramentos da obra Foucaultiana. Porque acho que tem uma coisa que eu quero aqui também marcar muito fundamentalmente, que tem os comentadores do Foucault estrito sensu. Então, a gente tem um conjunto de comentadores absolutamente competente no país. O Brasil é um país com uma produção sobre esse autor incrível, né? Assim, talvez talvez mais do que a própria França, não é? Assim, então a gente levou a sério, né? E tem levado a sério o Foucault e com justeza, né? Então você tem, de um lado, autores que se dedicaram, uma vasta gama deles, entre os nossos colegas, que se dedicaram a pensar a obra do Foucault, pensar o âmbito da produção das ideias no Foucault, não é? E as variações, como é que ele vai deslocando, as circunvoluções do pensamento Foucaultiano itself, vamos chamar assim, né? Mas há um outro conjunto de profissionais que pensam, né, de colegas, que pensam os desdobramentos disso entre nós, né? Então, me parece, eu gostaria de pensar que eu me afilio a esse segundo momento, então, essa segunda vertente. Eu não sou um comentador apto de Foucault, assim, qualificado nesse sentido mais clássico,
mas me interessa pensar o que essas lá vão décadas, né? Lá se vão décadas de produção e o que isso acabou, né, gerando entre nós, né? Mas eu quero dizer que o meu encontro mesmo com Foucault foi se dar na pós-graduação lá no final dos anos 80, com duas coisas assim muito, muito graciosas, né? Primeiro, assim, a minha conversão, eu diria, sabe assim, de uma maneira bem incorreta, né? Minha conversão, assim, sabe aquele momento da vida que você sabe que você, a partir de lá, você nunca mais vai ser o mesmo, porque alguma coisa se quebrou lá, assim, sabe, uma torção, sabe, quando a gente conhece o grande amor da vida, sabe assim, aquele momento, aquele átimo, onde todas as coisas saem do lugar e elas rapidamente se reorganizam de um modo diferente. Foi com a primeira conferência da Verdade das Formas Jurídicas, quando ele fala do Nietzsche e tal, né? Aquilo foi uau, né? Assim, descobri que aquilo era possível, mesmo porque a gente vivia, e acho que isso é uma coisa impressionante, assim, a liberdade que se respirava lá, que pensar era alguma coisa muito diferente do que recitar, não é? Na época, só para vocês terem uma ideia de como esse problema da circulação ele deve ser levado em conta, né? Eu estou falando aí de 1989, 88, alguma coisa dessa natureza, né? A Verdade das Formas Jurídicas, que foi a conferência dele de 74, né? Só veio a ser publicada em 96. Então, o que circulava? Circulava um xerox. Era um xerox informal, aquilo não estava publicado em lugar nenhum, e ele circulava, que era a transcrição lá das palestras da PUC desde 74. Era um xerox que ninguém sabia de onde vinha aquele xerox, ele ia se reproduzindo quase clandestinamente. A minha conversão se deu na primeira vez que essa conversão amorosa, eu diria, se deu nessa primeira vez que eu me defrontei com isso. Tanto que em todas as minhas aulas de graduação tem que ter essa conferência, você entendeu? Porque não tem como, você entendeu? Ela é resplandecente, sobretudo naquele momento sombrio que a gente vivia e que a gente herdou também uma espécie de ideia sombria de pensamento, uma sisudez, uma dureza, e aquilo trazia ar, ponto. Era uma lufada de ar, né? Fora que eu indico a Verdade das Formas Jurídicas para quem quer entender o pensamento Foucaultiano. Ele faz um arco lá de pensamento. É uma espécie de pequena história da verdade lá que ele faz, né? Aquilo lá é fundamental, né? É belíssimo aquilo. E o embate final com os psicanalistas, com a Hélio Pellegrino, todas essas pessoas, sobretudo para a gente, eles eram deuses, né? O Hélio Pellegrino, imagina, né? E a Rosemarie Muraro, que era das feministas da época, tal. E o Foucault, assim, completamente alvejado de críticas lá, né? Naquele momento lá dos debates, e ele tentando conversar com, assim, tentando falar uma língua a outra, que as pessoas não estavam entendendo nada do que ele estava falando lá, né? Porque estava fora do nosso regime cognitivo de compreensão naquele momento. E é disso que eu falo. A Verdade das Formas Jurídicas muda o nosso regime cognitivo, né? Outra coisa também que foi... veja, o livro só vai ser publicado em 96. Outro livro que foi publicado em 1996, veja, nós estamos falando de ontem, certo? Foi A Ordem do Discurso. A Ordem do Discurso não tinha tradução no país, né? E eu me lembro de ir atrás do Yves Delataille, que era professor lá do Instituto de Psicologia, onde eu estava fazendo mestrado, depois fiz o doutorado também, para ele me ajudar a decifrar determinados termos em francês, né? Então, tinha lá já um interesse, digamos assim, né? E, de fato, mas ainda voltando para a Verdade das Formas Jurídicas, né? Aquele acento muito forte, o acento nietzschiano muito forte naquele momento, né?
é para mim, né, e eu acho que o Foucault nunca abandonou, digamos assim, esse modo, né, eu acho que o Foucault é o Nietzscheano por excelência. Foucault operacionaliza o pensamento nietzscheano, né? Ele desfilosofiza, digamos assim, o Nietzsche, né, e transforma aquilo de fato, numa máquina, né, de guerra com arquivo, né? O Foucault arquiviza, vamos dizer assim, que é um termo que eu venho usando muito, né? O pensamento Foucaultiano, né? E aí, mais tarde, então, nessa mesma época, em 1995, 1996, se organiza o campo dos estudos Foucaultianos na educação no Brasil com o Alfredo Veiga Neto e com o Tomás Tadeu, né? Naquele momento da Silva, depois ele fica só Tadeu, né? E também com não posso me eximir de dizer, né? Da minha querida amiga, saudosa, que não passa a saudade dela, a Sandra Mara Corazza, uma das figuras mais, essa sim, nietzschiana, com certeza, né? Nesse sentido Foucaultiano do que eu falava, né? Dessa operacionalização, sabe assim, do Nietzsche não ser um autor, de ser um modo de vida, né? Que deixou a gente faz pouco tempo, né? Que faleceu repentinamente. E eu tive a honra sem precedentes de tentar organizar a fortuna crítica dela, né? Um livro de homenagem a ela, né? E agora em breve vai sair um dossiê também que eu organizei com um colega lá, com o Cristiano Bedin, lá da URGS, em homenagem a essa figura que foi... E a Sandra bebeu no Foucault totalmente, né? A Sandra faz parte, junto com o Alfredo, querido Alfredo, né? Que depois a Sandra mudou o pensamento dela, né? Mas ela nunca deixou, digamos assim, né? De ter essa atitude que eu acho assim intempestiva em relação aos modos de pensamento, né? Minha querida e saudosa amiga, né? Então, desde então, aí tanto no meu trabalho como dos meus orientandos, né? Já orientei dezenas de trabalhos e tenho tentado operar nessa companhia, digamos assim, não subscritora, não reverente, né? Nessa companhia, nem sei como nomear isso, né? Uma companhia íntima, eu diria assim, sem nenhum sentido obsceno, né? Essa companhia no coração da gente, né? Assim, que te orienta o olhar, né? Perante a vida, né? Perante as coisas. Acho que é isso, eu não sei se eu consigo responder, depois desse Parresiasta, longo caminho, a pergunta que me foi feita. parresiasta, quem sabe, do Foucault. Acho que sim, acho que é essa atitude parrésica, né? Assim, eu prefiro parrésico porque parrésico está grafado na língua portuguesa, existe, né? A ideia de o parrésico, o parresiasta, que é então, o parresiástico, eu não sei, eu acho que eu tenho um problema de tradução aí, que eu sou muito chato com essas coisas, tá? Assim, demasiadamente, eu próprio não me aguento, mas vamos lá. Eu achei muito interessante a sua resposta, principalmente de evocar esses textos, né? Desculpa, que não deu para entender o comecinho. Achei muito interessante a sua resposta, principalmente evocando o texto das a verdade e as formas jurídicas, nessa primeira conferência, porque eu também tenho essa inabilidade, digamos, de não conseguir dar um curso sobre Foucault e falar sobre Foucault sem colocar esse texto, né? Todo curso que eu vou fazer sobre Foucault tem que ter a primeira conferência de verdades e formas jurídicas, porque para mim é uma questão de você mostrar ali como se dá um pensamento, né? Como se apresenta um pensamento que afirma um perspectivismo, né? Um perspectivismo nietzschiano. Totalmente. E daí, a partir daí, realmente esse registro cognitivo muda, né?
É preciso mudar esse registro de entendimento para poder fazer sentido, né? É um pouco o que ele fala, né? E, ao mesmo tempo, essa relação com o Foucault, que você falou da Sandra, da sua relação com o Foucault, é uma relação que o Foucault tinha com Nietzsche também, né? De ser a favor e contra Nietzsche, né? Como ele dizia, né? Essa relação de você ter uma companhia, mas uma companhia da qual você não tem uma atitude subserviente, né? Pelo contrário, a melhor atitude que você pode ter com ele é justamente suspeitar daquilo que ele fala, né? E o começo da primeira conferência ele fala isso, né? Que ele pede a maldade do seu público, né? Ao mesmo tempo ele pede uma indulgência, mas uma maldade também, né? Então acho que ali tá bastante claro o que ele espera, como que ele espera ser bem lido, né? O ler bem ele talvez seja justamente ler pensando sempre de uma maneira suspeita com relação ao que ele está. Essa escola da suspeita nietzschiana, né? Da qual fala o humano demasiado humano, já nos prepara para esse tipo de postura intelectual, né? Em alguma medida é preciso rir, detestar e deplorar também o Foucault, né? Eu acho que ele pediria isso, né? Assim, em alguma medida, né? Que é a tríade lá, nietzschiana que aparece lá, né? No texto, né? Distanciar, né? De alguma forma se distanciar, não se identificar totalmente para poder justamente buscar uma nova trégua, né? Uma nova trégua no formato de uma nova experiência de conhecimento, né? Conhecimento como uma experiência. Bom, mas tomando então esse ponto de partida da nossa conversa, queria partir para a nossa segunda pergunta aqui, que envolve a sua tese, né, de livre docência, defendida em 2009 na Faculdade de Educação da USP. Tese intitulada, então, Docência, Poder e Liberdade dos Processos de Governamentalização, a Potência de Existir nas Escolas. Bom, a gente vê na sua tese que, seja por meio da normalização disciplinar ou por meio da regulamentação da governamentalidade, os exercícios de poder sobre as condutas aparecem atualmente ligados a uma justa posição de formas de governo de si e dos outros. Assim, a sua análise da educação neoliberal nos mostra, aqui eu recorro a uma citação da sua tese, nos mostra como a escola despontará, então, como um dos espaços privilegiados de criação, de aplicação e de difusão de tecnologias de si, de modo convergente ao processo de autonomização da sociedade via maximização da liberdade individual dos cidadãos. Estes tornados sujeitos parceiros que se creem autônomos, mas que são ininterruptamente monitorados. Final da citação. Bom, a autorresponsabilização e a autorregulamentação no exercício de uma liberdade interiorizada ou intimizada, como prefere o texto da sua tese, nos sujeitos envolvidos na prática escolar, aparece assim como uma estratégia de governo da alma. Ao contrário, na perspectiva Foucaultiana da liberdade, é preciso sempre situar a liberdade no jogo com o poder e nas práticas de formação das subjetividades. Eu gostaria, então, de te escutar sobre a possibilidade da escola ser também o espaço para uma atitude crítica face à governamentalidade neoliberal. Então, eis aí, né, eis aqui, né, o nó górdio dos estudos Foucaultianos da educação hoje, né? Se, num primeiro momento, eles foram embalados por aquela ideia da crítica à desplanização escolar, né? Hoje a gente está enfrentando um problema infinitamente mais sério do que esse, né? Então, muitas vezes, as pesquisas, quando elas evocam Foucault para chegar nesse plano da crítica à disciplinização curricular,
pedagógica, estrito senso, tal. Me parece que falta, assim, tá bem manca a perna, porque o nosso problema não é mais esse, no meu entendimento, não é? O nosso problema é como situar no plano do pensamento com alguma evidenciação empírica, não é? Porque trabalhar no campo da educação pressupõe isso, evidenciação, não é? O que eu acho que é um dos requisitos da prática Foucaultiana. Nada está lá, sobretudo nos cursos dele, que não seja evidenciado, né? É essa a potência do trabalho de arquivo dele, né? Então, como é que a gente pode engendrar, né, assim, fabular um plano de pensamento que pudesse recusar esse assédio ativista, espontaneísta, que assola as práticas escolares atuais, né? Se antes a nossa questão era o assédio disciplinar feito pelas instâncias superiores, né, o professor, o currículo, etc., etc., hoje a gente tem uma espécie de sentido ao contrário, um vetor ao contrário, né? Desde baixo para cima, digamos assim, que evoca essa ideia de que, né, não é mais possível ter um mundo disciplinador, né? E isso é um enorme problema, porque a gente saiu de uma caçapa e caiu numa outra infinitamente mais complicada, não é? Porque enquanto você tem um plano do governo dos outros, digamos assim, né? É o professor da minha infância, da minha juventude, não é? Aquele que virava para a lousa, e quando ele virava para a lousa, um monte de coisas aconteciam lá fora da sua alçada, né? Hoje o professor é aquele que passa PowerPoint e fica olhando para ver se os alunos... É pior, né? Assim, a nossa... o nosso estado de coisas no que diz respeito ao que a gente poderia chamar de liberdade, né? Não é mais essa escola disciplinadora dos corpos que há entre nós, não apenas, mas aquela que governa as almas, né, com mão de ferro, aliás. E isso tudo embalado, né, por esse diapasão, pelo mantra da libertação, da autonomia, da emancipação, etc., 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 né? Em alguma medida, o sonho escolar clássico, né, o sonho disciplinar clássico, só veio a se realizar com essa escola flexível, aberta, livre, que prega a autonomia, a emancipação, confundidas com livre iniciativa, para empreender o que quer que seja. Em suma, a gente está diante desse apogeu do governo neoliberal de si, não é? De algum modo, a gente permanece, no entanto, com aquela dicotomia de uma escola que não é mais escola, né? Seja em sua versão privada, que é alçada a uma espécie de condição uma espécie de locus de startups futuras, né? Na versão privada, ou na versão pública, que foi tomada como alvo do terceiro setor, né? Projetos e projetos e projetos, né? Então, seja um caso, quando no outro a gente abandonou o projeto público de educação, né? Independente da gestão estatal ou da gestão comercial, né? Nesse sentido, uma espécie de terceiro setorização tomou conta do mundo escolar, tal como tomou conta, da gente poderia dizer, de várias práticas que a gente conhecia como, né, se a gente lembrar da pandemia, a grande questão era isso, né, salvar o SUS, né, porque também o SUS estava sendo privatizado, né, e a gente poderia dizer empreendedorizado, né, então isso tudo no que diz respeito ao corolário educacional vem embalado com essa recepção inconteste das tais das pedagogias ativas contemporâneas, né? Aliás, a pandemia da Covid-19 acabou por sacralizar isso, e sem volta, ok? Outro sintoma seríssimo
desse quadro aí da neoliberalização do campo educacional, aqui eu quero fazer um rodapé que me parece interessante. O campo escolar é sempre aquele da experiência social de ponta. Ele é usado como uma experiência social de ponta. O que está acontecendo no campo? Nesse sentido, a ideia de que as mazelas sociais se reproduzem no campo escolar, ele reflete, me parece equivocada essa ideia. O campo escolar antecipa. Ele é o espaço social de experimentação de engenharia social. Né? Então, nesse caso, por exemplo, né, um outro efeito dessa neoliberalização que vai empoderando, digamos assim, o nosso alunado como clientela, como freguesia mesmo, né, estrito senso, tem a ver com a vigilância massacrante dos professores em sala de aula, eles sendo vigiados, né? Embalada, aliás, de esquerda à direita, porque se na direita a gente tem o exemplo máximo disso a tal da escola sem partido, que é um professor sem voz própria, né? Aquele que reproduz a apostila, né? O próprio apostilamento significa isso, né? Das práticas educacionais, etc., etc. Né? É um professor que não fala, não é? Que transfere sua voz, né? Para esse approach anódino, digamos assim, né? Do conhecimento, do ato de pensar como alguma coisa higiênica, não é? Quando ele é o que há de mais sujo em nós, né? Lindo, né? Ele é fluido puro, né? São os nossos fluidos, né? Mais nobres e mais violentos, né? Que estão em jogo aí, né? Por outro lado, e sobretudo na universidade hoje, e é preciso dizer isso, o professor está sempre a um ponto de ir para o, vou usar uma metáfora ruim, para o pelourinho, não é? Ele está sempre a um ponto de ir para a fogueira, se vocês quiserem, por causa de uma palavra que ele falou errado, descontextualizada daí para fora. Então, essa perseguição, essa vigilância e a punição, o vigilar e castigar, não é? O castigo hoje, quem aplica é o próprio alunado. Então, você tem uma inversão, digamos assim, né? Daquela correlação clássica. Isso tudo é para dizer do quão mais sério tem que ser a leitura, né, do nosso contexto hoje, né? O que resta diante disso? Que eu acho que é essa a sua questão, né? Diante disso, assim, o que nos resta, né? Para mim, é a voz dissonante de um professor. Isso que é intransferível, entendeu? Os professores se acovardaram, né? Se acovardaram, eles foram se acovardando pelas 1000 imposições, há 1000 justificativas para isso, está tudo bem. Todas são igualmente justas, mas os professores foram se acovardando, eles perderam a coragem, eles perderam, digamos assim, a sua potência parrésica, né? Porque um professor é sempre aquele que desvia o outro. O que a gente chama de formação significa, sobretudo, desvio, desordem. Ele implanta a dúvida, quer queira, quer não. Não há outra coisa. Então, esse professor gago, vamos dizer assim, não é? Ou mudo, né? Ele tá recusando a condição dele de narrador, né? Então, no meu entendimento hoje, um professor consciente do seu dever, ele corre riscos. Eu corro riscos, não é? E riscos, inclusive, de você, riscos jurídicos, entendeu? Porque também o campo, essa vertente neoliberalizante, ela judicializa as relações escolares de pronto, não é? Porque nós estamos aqui falando de um sujeito freguês que fala assim, o meu direito, né, de aceder a essa mercadoria é este, né? Então você tem que obedecer o meu direito de acessar a isso, né? Eu não tenho problema nenhum de propor a recuperação de um conjunto de expedientes da escola disciplinar mais antiga, mais clássica, mais tradicional, mais disciplinadora. Mesmo porque, no meu entendimento,
um professor cônscio dos seus deveres é aquele que sustenta, para usar um termo que está muito em moda, o seu lugar de fala dentro de uma sala de aula. Porque se lugar de fala significa fazer os outros se calarem para eu falar de mim, entendeu? Aí, desculpa, eu não consigo tolerar essa ideia. Aqui a ideia fundamental é um professor portador de uma voz dissonante que não é a sua. Ele fala em nome dos mortos, não é? Ele fala, tem que falar no nome dos mortos, né? Ele é essa espécie de ponte, para usar uma metáfora cara, né, o nosso velho Nietzsche, né? Uma ponte estendida sobre um abismo, né? Entre os mortos das obras e os vivos das aulas. Então, esse sucateamento, esse abandono absoluto que a gente está vendo do amor aquilo que não é meu, aquilo que é do mundo, né? Aquilo que resta, sabe? Aquele apreço infinito ao Shakespeare, entendeu? Ao Carlos Drummond de Andrade, ao Machado de Assis, etc., etc. A gente está trocando isso pela fala espontânea dos nossos alunos, sejam eles a partir da sua condição de... Tem 1000 justificativas. O que não tem justificativa é o fato de que, nessa disputa, a gente acabou abrindo mão da nossa voz em favor dessa voz tagarela dos outros, né? Então, eu acho que a gente precisa criar formas narrativas laboriosas, né? Assim, no meu caso, o modo como eu equacionei isso, eu acho que isso não é uma... Cada um tem que equacionar do seu modo. Foi um diálogo severo, na condição de professor, com uma espécie de triangulação com o cinema e a literatura. Então, isto faz sentido para mim, você entendeu? No sentido de criar formas ainda mais laboriosas, né? de criar confluências discursivas distintas, e todas elas belas, no meu entendimento, para fazer com que os nossos alunos fiquem quietos. Eles precisam escutar. E para eles escutarem, a gente precisa falar. Voltar a ter o nosso condão professoral, né? Se isso for possível. Porque também, se não for, fecha essa bodega e pronto, acabou. Entendeu? Vamos fazer tudo à distância mesmo, sabe assim, vencer o Instituto Universal Brasileiro, entendeu? Sabe aquela coisa? Por correspondência? Então, tá bom. Entendeu? Mas comigo não conta. Eu não dou a minha anuência em relação a isso. Escola boa é aquela em que os professores estão fazendo seu trabalho com afinco. Ponto final. Não tem outra definição. Entendeu? Então, substituir isso por esses fetiches pedagógicos todos de... Desculpa, assim, quem acredita nisso, mas, assim, sala de aula invertida e não sei o quê, uso de WhatsApp, pelo amor de Deus, aonde chegamos? Até onde chega a humilhação pedagógica de falar assim, não, mas são bons instrumentos, o WhatsApp, eu dou aula pelo WhatsApp. Assim, olha, desculpa, isto assim, é muito apequenamento, é muito rebaixamento a esse nosso presente já miserável, não é? Se a sala de aula, o interior de uma sala de aula for a aceleração dessa miséria que a gente vem testando nas formas, a gente não pode ter, de fato, outro presidente, outro congresso, outro nada, né? Porque aí, de fato, o que temos hoje é o que merecemos, né? É o que espelha a nossa pauperização autoimpingida, não é? Não sei se professores salvam um país, mas pelo menos eles deveriam salvar a si mesmos, não é? Então, nós somos a própria medida do nosso existir, né? Eu espero ser mais breve nas próximas respostas, tá bem? Juro. Vamos lá.
Oi, professor Júlio, eu tinha prometido que na hora que começasse a gravar eu ia falar sempre professor Júlio, mas a gente acaba entrando na informalidade, né? Bom, foi excelente a sua resposta. Eu acho que não precisa ser mais breve, porque se não chegasse nessa última formulação que você fez, não teria ficado tão perfeito também, né? De você trazer para nós essa ideia mesmo de essa responsabilidade que nós temos com nós mesmos, né? Antes de qualquer programa de país, qualquer ideia de teleologia, de salvacionismo dos alunos, essa responsabilidade ética do professor com ele mesmo, de estar na sua figura de coragem, de coragem de verdade, de enfrentar a direita e a esquerda, as censuras que tentam nos impor, né? E um moralismo, né? Que infelizmente é a direita e a esquerda, né? O moralismo da fala, do que a gente, como que a gente pode falar, parece que já cria uma certa tensão em alguns assuntos, né? Quando você fala do lugar de fala, parece que já fica uma tensão gritante, né? Eu preciso dizer uma coisa assim que não tem como. Eu estou fazendo o contrário daquilo que falei que ia fazer, que ia ser mais breve, né? Mas eu vou tentar ser breve. Precisamos de professores extravagantes. Sabe aquele professor maluco? Sabe assim, o professor de matemática que ficava assim achando poesia na matemática, assim, sabe? Poesia nos enunciados matemáticos. Você entendeu? O professor de filosofia que andava falando sozinho, a gente precisa de professores estranhos, a gente precisa de professores exuberantes. Disso ser uma espécie de último lugar do planeta onde se pode ser excêntrico, fora da casinha. Entendeu? Um professor fora da casinha significa alguém que devotou a vida àquilo que está fazendo, não é? E aqui fora da casinha, eu estou falando fora da casinha com rigor, não é? O rigor, não é o fora da casinha só, entendeu? Mas é esse sujeito definitivamente desviante do mainstream, entendeu? Que de fato acha que a literatura que ele ensina, que aquilo salva vidas. E salva mesmo, não é? Porque se a gente abandonar a ideia de que a literatura, que as ciências, as artes, a filosofia salvam vidas, elas salvam, entendeu? Mas em última instância, entendeu? A gente precisa chegar lá, né? A gente precisa chegar lá para descobrir que a vida então vale a pena, né? Que a vida então talvez valha a pena. Tem uma valorização da cultura, né? Tem uma valorização do que a gente pode produzir culturalmente, o que nós estamos fazendo, né? Se a gente vai ficar o tempo todo passando a palavra para imediatismo, para o espontaneísmo, como você falou. Passar a Realmente. palavra para quem não tem nada a dizer. Essa que é a minha questão fundamental. É isso que me aflige. Eu, um sujeito caminhando para a terceira idade, você entendeu? Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa banalização que tudo bem ela tomar conta do mundo midiático, etc., etc., mas a escola não pode. Até a porta da escola pode fazer o que quiser, mas dentro da escola não pode. Não é isso. Porque uma supervalorização de um espontaneísmo, de uma fala discente que às vezes não é qualificada, né, acaba levando justamente uma desvalorização do que o docente tem a falar, do que o docente tem a transmitir, né? E não é pouca coisa que se tem a transmitir, né? Mas E eu só quero dizer, né, que eu concordo muito com essa ideia de professores extravagantes, e eu acho que a ideia, quando a gente fala no silêncio e na necessidade de escuta, é por meio dessa extravagância elaborativa, que é também poética, dar subsídios para que eles saibam tagarelar. Isso. Né? É essa a questão, né? É saber tagarelar, né? Com qualidade elaborativa. Eu acho que é isso que... Então, tagarelar em outras línguas, né? Se você quiser, né? Em outras línguas. E essas línguas se ensinam em escola em nenhum outro lugar. Sim. Não se ensina outra língua em outro lugar.
Essas outras línguas que eu digo aí da filosofia, da história, da biologia, que seja, né? São outras línguas. É preciso que a gente tagarele em outras línguas. Ponto. E a escuta ela é super importante porque ela mostra também que existe toda uma comunicação, uma codependência, uma interdependência, inclusive bibliográfica, né? Essa amizade intelectual que a gente pode estabelecer com outros e outras a partir das literaturas e o quão forte elas são para o processo de subjetivação. Então, isso eu acho excelente, e quanto mais extravagante e elaborativo nós somos, eu acho que existe talvez o resgate de um entusiasmo, inclusive, né? Por parte dos alunos e das alunas em relação às filosofias, às literaturas, aos pensamentos, né? A esses fluidos, como o professor Júlio Groppa falou, né? Esses fluidos reflexivos, que muitas vezes simplesmente se perderam, né? Eu vejo assim, hoje, os alunos um pouco melancólicos demais, apáticos demais, né? Então, acho que essa vinculação estética ao pensamento é interessante mesmo, é uma boa saída. Bom, é isso. É uma questão ético-estética que a gente precisa estabelecer, principalmente com nós mesmos, né? Enquanto professores, né? Bom, passando para a nossa terceira pergunta aqui, professor. Tomando o seu livro Educação pelo Arquivo, Ensinar, Pesquisar, Escrever com Foucault, publicado em 2019, eu quero embasar agora essa minha pergunta no capítulo O Mau Encontro entre a Escola e o Humanismo, que eu acho que vai um pouco, vai acabar sendo complementar dessa discussão que a gente acabou de iniciar, né? Neste texto, temos inicialmente a caracterização dos pensamentos do Illich e de Freire sobre a educação como representantes da pedagogia humanista. Além de apontar para os perigos não considerados por esses autores da captura do legado crítico dos anos 1970 pela racionalidade neoliberal, o seu capítulo nos mostra a existência de uma força imanente ao humanismo progressista desses autores que possibilita tal apropriação distorcida de suas ideias. Como alternativa crítica à educação, o texto aponta a circunscrição da interpelação dos excessos das práticas, uma interpelação combativa aos maniqueísmos ou aos salvacionismos fáceis demais que buscariam substituir ou enaltecer as práticas existentes. Lendo o seu texto, me pareceu que mais importante do que aquilo que o Foucault torna visível em seus diagnósticos do presente, talvez seja o modo exemplar como o próprio Foucault realiza os seus diagnósticos, recusando-se a assumir o papel de um intelectual universal e admitindo o caráter perspectivo ficcional de suas pesquisas. O Foucault, então, nos obriga a admitir o perigo de quaisquer práticas, assim como a ver as resistências no interior de jogos de poder que nos formam. No entanto, reconhecendo o valor da atenção vigilante às práticas que se arrogam o direito de falar em nome da educação, me parece que somos levados ao problema de como atuar em resistências coletivas na área da educação. Diante disso, a minha pergunta é: como poderíamos não cair nos perigos de referendar uma educação programática, mas ainda assim criar modos de resistir coletivamente? Então, Tiago, acho que tem 3 questões aí que eu gostaria de destacar, tá bem? Vou tentar fazer isso de uma maneira mais breve agora. A primeira questão é que eu não sei se trata exatamente de uma apropriação distorcida das ideias do Illich e do Paulo Freire, tá? Mas eu acho que é uma torção neoliberalizante das ideias dele que, de alguma maneira, serviram e têm servido para uma atualização num contexto de regras históricas distinta daqueles. Então, o que se falava de liberdade lá não é a liberdade que se fala aqui, mas continua se falando dessa mesma coisa como se fosse a mesma coisa, não é? Como de resto, é algo que ocorre em todos os campos da existência hoje, né?
esse ideário em torno de uma certa liberdade como um fato psicológico, estrito sensu, e não um problema político, né? Como se liberdade fosse alguma coisa da ordem da aquisição, né, pessoal? Um estado que se adquire, né? Digamos assim, se antes a liberdade era o ponto de chegada dos processos formativos, agora a liberdade se coloca como condição de largada, não é? Uma liberdade intimizada, tal como eu disse, porque eu prefiro chamar de intimizado mesmo ao interiorizado, porque interiorizado pressupõe que ela seja de fora para dentro, né? Eu acho que é uma liberdade intimizada que nada tem a ver com aquela noção mais geral da felicidade de não ser escravo de ninguém. Essa liberdade de que as pessoas falam é de uma outra escravidão, auto-impingida e que não se reconhece como tal, certo? Outra coisa que talvez um pouco mais problemática, antecipo, é que eu tenho certo problema com a banalização da noção de resistência, tá bem? E também com a noção demasiado retórica de coletivo. Veja que aqui eu estou comprando brigas, essa daqui já é a terceira aqui hoje, né? Mas, como eu não tenho mais nada a perder, a não ser a própria vida, não é? Então, vamos lá. Eu acho que essa ideia muito aclamada entre Foucaultianos, deleuzianos, etc., né, de que é preciso resistir, e é preciso resistir coletivamente, é uma espécie de salvo-conduto para o nada, no meu entendimento, entendeu? Mesmo porque essa ideia viceja quando a gente fala de educação escolar, né? Esse projeto que eu dizia que, em alguma medida, foi abandonado, da educação escolar. Mas essa ideia de resistência, ela se silencia por completo quando a gente fala de práticas educacionais não escolares, ou não formais e informais, que são abraçadas com, de maneira, assim, absolutamente ingênua, não é? Então, aí a gente não resiste mais, aí a gente quer se atualizar, não é? A gente quer contar com os insumos, né, do contemporâneo, né? Então, assim, da claudicância à exuberância, né? E essa adesão, esse adesismo, né? Que é assustador no meu entendimento. Se eu me pauto, por que que eu estou me opondo à ideia de resistência, tá bem? Primeiro porque eu acho que o que faz a gente resistir é o cansaço e não a gritaria. É o tédio, é aquilo que derroca. Resistência é isso. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou falando em termos rigorosamente Foucaultianos, quando eu mobilizo uma noção que me parece radicalmente fundamental entre todas as noções Foucaultianas. Mesmo porque eu não acho que o Foucault produz conceitos, tá? A não ser um ou outro, a liturgia, tá vendo? Ele opera conceitos que estão no arquivo. Ele opera transações discursivas que estão no arquivo. Então, a gente não pode chamar biopolítica de um conceito. Tá? Isso daqui é tudo problemático. Aliás, biopolítica eu estou por aqui, tá bem? Porque, assim, as pessoas evocam determinadas ideias, tal como sociedade disciplinar ou estética da existência, tá vendo? De uma maneira completamente vazia, no meu entendimento. E esta ideia de resistência, ela é esvaziada na medida em que a ideia de, esta sim, uma noção crucial, a noção de problematização. A noção de problematização é aquilo que é uma noção estratégica no pensamento Foucaultiano, né? Ela solapa, digamos assim, essa noção dessa resistência ativa, aguerrida, voluntária. A problematização tem a ver com a própria ideia do arquivo, a própria ideia do discurso, a própria ideia do tempo, né? As ideias derrocam, elas derrocarão mais cedo ou mais tarde. E elas não derrocam, acho que em alguns casos a resistência ativa ela é necessária, mas uma resistência que coloca inclusive nossa vida em risco. Não essa resistência de rede social. Estou indignado, send. Você entendeu? A própria noção de problematização, ela mostra o quanto nada perdura. Quando tudo está fadado ao fracasso, tudo é e será objeto de problematização. Aliás, a ideia de problematização é a ideia que constitui a noção de arquivo, por exemplo, não é? Então, derrocará. Então, quando as pessoas
ficam muito aflitas em relação ao momento ruim que a gente está vivendo, eu só tenho uma resposta completamente simplória, bocó, como a gente diz em São Paulo, certo? No interior de São Paulo, bocó. Que assim, vai passar, está passando, passou. Porque tudo vai passar. Tudo está passando e a hora que a gente viu, passou. Vão passar Bolsonaro, os Micheles, e talvez a pior figura deles que chama o ministro da Economia, Paulo Guedes, tudo isso vai passar. E eu não sei se vai melhorar. Quando eu digo isso, eu não estou falando nada que vai melhorar. Eu estou dizendo que vai passar. Isso também será problematizado, porque as pessoas se enchem dessa verdade aguerrida. Então, assim, a gente não resiste operando na mesma chave do nosso agressor. É isso que eu estou dizendo. Como é que a gente quebra as pernas do outro? Não jogando o jogo dele. Aliás, eu acho que esse é um conselho para a eleição. A gente não pode jogar o mesmo jogo, porque senão o que a gente vai acabar vendo são pessoas atirando umas nas outras. Nessa espécie de homologia do gesto. O gesto de resistência ele não pode ser homólogo àquilo que ele quer resistir, certo? Então, aí, por último, a última questão, assim, a pergunta, né, é preciso, sem dúvida, o chamado que fica, assim, a convocação que fica da companhia do Foucault, né, tal como eu dizia, menos uma atitude de reverência ao que ele disse, mais uma atenção meticulosa ao que ele fazia, ipso facto. E não o que ele fazia em relação ao JIP, ok? Porque o que ele fazia em relação ao JIP tem a ver com problemas da década de 70. O Foucault não pode responder nossos problemas hoje. Ele não viveu, ele não sabia nem o que era a internet no tempo dele, certo? Rede social, coisas dessa natureza. Nós vivemos em outro mundo, mas então qual é o diálogo? O que a gente tira do Foucault, não é? Eu acho que é aquela coisa, relembrando Deleuze e Guattari, que o nosso trabalho é inventar conceitos, não de aplicar conceitos dos outros, sobre problemas que não são aqueles. É aquilo que eu dizia, a mesma coisa que eu dizia com relação à ideia de sociedade disciplinar, que foi aplicada sobre o nosso momento histórico e que não fazia sentido, porque nós já não éramos mais a sociedade disciplinar do século XVIII que o Foucault descrevia, não é? Então, a companhia de Foucault, para mim, ele se esgota nesse horizonte da companhia, da interseção, né? Como querem o Deleuze e Guattari, né? E se a gente fizer os nossos trabalhos com dignidade, eu diria, com essa dignidade também estética, assim, sabe? No sentido de que a escrita com Foucault, ela exige um cuidadozinho, né? Assim, ela exige... As pessoas escrevem mal, assim, elas têm desapreço em relação às palavras, não é? Então, aqui eu estou falando de uma coisa assim, de coisas que talvez não façam mais sentido nesse mundo. Escrever bem, dar aula com paixão, assim, são coisas todas assim que, sim, mas já que está valendo, vamos nessa, entendeu? Porque não tem outra saída, né? A gente não consegue compreender o que está acontecendo conosco hoje. E para mim resistir talvez significa fazer o nosso trabalho bem. Fazer o nosso trabalho lindamente bem. Ponto final. O que não é uma tarefa nada fácil, né? Porque nos coloca em questão também, né? E desromantiza também esse lugar que às vezes a gente se outorga, né? Por, enfim, assumir o papel do intelectual, né? Ou assumir o papel do professor, né? Então envolve um processo de dessubjetivação e ressubjetivação de nós mesmos, né? Eu acho que fazer esse trabalho lindamente nos coloca em questão cotidianamente e envolve de fato um processo de problematização e que exige que a gente recontextualize também nossos autores, né? E seus arcabouços
filosóficos, em certo sentido, deslocando eles deles mesmos em alguma medida, né? Bom, indo um pouco nesse sentido, e eu acho que, em certa medida, o professor já respondeu as minhas questões, na verdade, mas eu vou colocar minhas questões mesmo assim, para a gente tentar, de repente, abordá-las a partir de outras perspectivas, mas eu acho que elas já foram respondidas. Ainda no sentido das perguntas desenvolvidas pelo Tiago, né, eu proponho 3 perguntas que partem de uma curiosidade de tipo histórico-filosófica, boa curiosidade Foucaultiana, que foram citadas pela leitura que eu fiz do artigo intitulado A Difusão do Pensamento de Michel Foucault na Educação Brasileira, um itinerário filosófico. Um artigo que foi publicado pelo professor em 2013, na Revista Brasileira de Educação. E eu, inclusive, aproveito o ensejo, né, para indicar esse artigo para todas e todos que têm interesse em pesquisar o Foucault, porque se trata de um material que nos permite compreender de que modo se estabeleceu uma certa cultura dos estudos Foucaultianos no Brasil, e eu falo cultura e não tradição, porque eu acho que existe uma grande diferença, uma grande diversidade mesmo das recepções de Foucault no Brasil, né? E nesse artigo você elabora uma espécie de cartografia bibliográfica por meio da problematização da grande popularidade de Foucault em nosso país, sobretudo no campo da educação, permitindo-nos compreender a trajetória do pensamento Foucaultiano no Brasil e, portanto, o modo pelo qual ele foi e ainda é recepcionado por intelectuais brasileiras e brasileiros. É com base nisso que eu lanço a minha primeira pergunta, né? Pensando para além da recepção teórica de Foucault no Brasil, eu gostaria de saber em que medida, em sua perspectiva, a entrada em cena do pensamento de Foucault, que é tão múltiplo, né? E às vezes paradoxal, inclusive, e, portanto, de certos saberes Foucaultianos, se é que a gente pode falar em saberes Foucaultianos, que despontam de uma adaptação e readaptação de Foucault às urgências ético-políticas propriamente brasileiras, né? Em que medida esse pensamento tem modificado o cenário institucional da educação no Brasil. Então, além de me inspirar em seu artigo para a elaboração dessa questão, eu tomo a liberdade de citar uma passagem da entrevista Uma Estética da Existência, na qual uma pergunta semelhante a esta que eu lhe direciono é feita a Foucault. O interlocutor de Foucault pergunta, né? Todo saber acumulado nesses últimos anos sobre o corpo, a sexualidade, as disciplinas, melhorou nossa relação com os outros, nosso ser no mundo? E Foucault responde, não posso me impedir de pensar que toda uma série de coisas que foram colocadas em discussão, e acho que aqui entra a problematização, né? Em discussão, mesmo independentemente das escolhas políticas em torno de certas formas de existência, de regras de comportamento e etc., foram profundamente benéficas. A relação com o corpo, a relação entre homem e mulher, com a sexualidade. E o interlocutor de Foucault afirma, então esses saberes nos ajudaram a viver melhor. Bom, nesse sentido, né, eu reitero a questão, tendo em vista o desenvolvimento dos estudos de Foucault no Brasil e os problemas abordados por este autor, em torno do qual nos reunimos hoje, minha pergunta é precisamente a seguinte: poderíamos afirmar que os saberes Foucaultianos, ou de tipo Foucaultiano, com toda a diversidade que se atrela a uma complexa recepção no Brasil, modificam, de fato, as práticas educacionais, de maneira a nos ajudar a viver melhor no nosso país, né? Eu estou pensando no nosso contexto. Obrigada, professor. Essa longa pergunta. Então, o que Foucault causou, né, na educação brasileira, certo? Essa é a pergunta do $1 milhão, né? E, honestamente, eu não tenho ideia. Aliás, cada vez mais eu gosto, assim, daquele dever Glória Pires, assim, sabe? Não sei opinar, não vi, não, assim, eu acho aquilo maravilhoso, sabe? Assim, não saber opinar. Não posso dizer, assim, sabe? Porque tá todo mundo tão opinativo, né? Assim, eu não sei dizer, mas eu posso imaginar que o Foucault também foi tragado pelo afã ativista que toma conta das teorizações do campo educacional. Por que não seria?
Ele está no jogo do tempo como qualquer outro, não é? Mas há algo de belo que o Foucault impugna, que ele não permite, sob hipótese alguma, uma pedagogia Foucaultiana, né? Embora tentem subtrair disso, sobretudo numa espécie de leitura selvagem, eu diria, dos últimos cursos, né? Quando ele vai recuperar lá a figura do mestre de existência, etc., etc., né? Não existe nem pode existir uma pedagogia Foucaultiana, não faz o mínimo sentido. Então, isso menos mal, não é? Porque é difícil, é difícil subtrair isso dele, né? Até mesmo da experiência dele como professor, né? Eu não sei se ele era um professor exatamente, ele era um conferencista, né? As aulas do Collège de France eram informes de pesquisa, não é? Mas informes maravilhosos, né? Aquilo, tanto que eu acho que o coração do pensamento Foucaultiano pulsa nos cursos e não nos livros, né? Assim, os livros são uma espécie de pacote final, tal, né? Tanto que se você olhar, por exemplo, a história de sexualidade e os cursos, tem lá torções que Foucault faz para ajambrar, digamos assim, né, nos livros. Mas os cursos são lindíssimos, porque você vê lá alguém pensando, né, respirando, né, ele ofega, ele flui. Você vê os fluidos sendo exarados aí, né? Mas aí, então, resta aquela pergunta sempre que a gente compelido, né? Que as pessoas nos fazem sempre. Mas Foucault na educação para quê? Né? Eu não tenho problema nenhum de dizer para nada, né? Mas é um nada programático, porque essa pergunta é, né? Qual é o, né? Assim, é um nada, assim, qual é o... Então, o que tem para ajudar, já que se vocês criticam tanto, etc., 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 né? Esse nada programático, ele se desdobra em 1.000 outras coisas, no meu entendimento, né? Ele é a condição, digamos assim, do ethos, né? Porque a educação é um ethos, quer queira, quer não, não é? Onde podem vicejar estados, digamos assim, do existir lá, né? Que você testemunha em um professor. É muito incrível como a gente é transparente para os nossos alunos. Eles veem exatamente quem está diante deles. A gente fica desnudado perante eles, porque eles sabem se você está enrolando, se você de fato está lá, entendeu? Se você... Assim, é muito impressionante isso, entendeu? Porque é como se a gente invertesse o lugar do analista, entendeu? Todos nos analisam e a gente está lá deitado no divã, sem roupa, não é? Assim, é muito... O desnudamento é, que é uma exigência do lugar parrésico, não é? O lugar parrésico é um lugar desnudo. Nada quer dizer outra coisa lá, não é? Então, uma vez eu escrevi uma coisa que eu ainda não me arrependi disso, entendeu? Porque o meu dever, Glória Pires também, né, me faz pensar se eu queria ter dito aquilo que eu disse, entendeu? Mas é uma formulação muito breve que eu ainda gosto dela em alguma medida, né? Assim, veja que isso é 1% em outros 99 duvidosos, né? O encontro da educação com Foucault nada oferece àqueles que o protagonizam, a não ser a chance de conquistar certo distanciamento crítico de seu próprio tempo e dos implacáveis regimes de verdade que tanto o fustigam. Distanciamento, agora sim, distanciamento franqueado por um gesto tríplice de desassossego intelectual, 2, de sobriedade política, 3, quiçá, de discreta alegria espiritual. Eu acho que é isso. Daí que, perguntando, né, assim, tentando chegar ao final da sua questão, assim, é indubitavelmente
inevitável para mim, né, que viver na companhia de Foucault deixou nossas vidas bem, bem melhores, né? Pelo simples fato de que o próprio presente se coloca como enigma. Aquilo que a gente está vivendo se transforma em algo enigmático, né? Nunca em favas contadas, à moda, né, das explicações aí, de teorias de base representacional, né? Eu acho que essa é uma das grandes, se não o grande trunfo do pensamento desse pensamento pós-Nietzscheano, né? Que a nossa tarefa não é interpretar o mundo, mas de confundir as cartas desse jogo, dos jogos que estão, né? Se possível, criar novos jogos cognitivos e estilísticos existenciais, né? Para mim, viver sem a sombra, sem o fantasma, né, da ideia de representação, viver fora da caverna platônica, enfim, né, significa o que há de mais libertário que pode haver. É luz pura, é energia pura só, né? E contingência. A vida floresce a partir daí. E não em outro lugar. Não é possível que ela floresça no escuro. Ela precisa de luz. Essa luz de que eu estou falando. Eu acho que o Foucault, Deleuze, todos esses pensadores, eles, artes, são muitos deles, são alguns deles, né? Nos convidam a essa vida corajosa, eu diria, né? Fora dessas convenções babacas que a imensa maioria dos nossos colegas universitários amam, né? Ser representantes de, não é? Eu acho que uma relação amorosa com Foucault significa não representá-lo, não ser porta-voz dele, entendeu? Não, e honrá-lo com a nossa própria coragem de pensar problemas com as nossas próprias pernas e mãos, e não se amparar na barra da saia, digamos, deles, né? Como se dizia no interior, na minha infância. Bom, eu acho que isso, bom, o que o professor acaba de colocar aqui nos leva, com certeza, à segunda questão que eu havia desenrolado, né? A partir do seu artigo, A Difusão do Pensamento de Michel Foucault na Educação Brasileira, um itinerário filosófico. Em toda a nossa discussão, isso está bastante pungente, eu acho, né? E eu gostaria de saber se realmente se trata disso. Uma relação que o professor vem tecendo aqui entre crítica e criatividade, né? Crítica, criatividade e o quanto elas são constituintes de uma ensaística da existência, né? Sempre se trata de uma tentativa, né, de existir belamente. E isso traz, obviamente, uma relação com Foucault que é uma relação amorosa, que é de companhia e que não é de uma fidelidade, enfim, né? Mas é de uma lealdade, talvez, ou de uma fidelidade negativa, como o professor traz no próprio artigo. E eu cito uma passagem do artigo em que o professor diz o seguinte: por fim, né, no que concerne ao approach metodológico das investigações realizadas, né, e nessa cartografia bibliográfica que você tece, né, das recepções de Foucault no Brasil, foi-nos possível isolar 2 tipos gerais de procedimento, segundo o que foi informado pelos próprios autores que recepcionam Foucault. Ensaios, por um lado, e relatos de pesquisa, né? E enquadram-se no primeiro caso dos ensaios 82 dos 132 artigos, e no segundo, os 50 restantes. Disso decorre que quase 2/3 da produção brasileira de estudos educacionais de linhagem Foucaultiana portam uma feição ensaística, delimitando assim o tom prevalente da discursividade em circulação. No que concerne ao emprego das ideias Foucaultianas nesse quadrante, como se pode deduzir, a escrita investigativa na companhia de Foucault jamais se confinaria à mera subscrição de ditames temáticos, teóricos ou metodológicos, já consagrados pelo próprio uso dos pesquisadores, em observância ao padrão universitário da aplicação mecânica, do comentário isento ou da adesão de véspera às assertivas do pensador, mas implicaria, nos termos de Veiga Neto, uma relação de fidelidade negativa
com o que foi legado por ele. Então, trafegar no registro Foucaultiano exigiria, assim, uma atitude antropofágica, à moda do que o próprio Foucault levou a cabo, por exemplo, em relação ao pensamento de Nietzsche, né? O professor já desenvolveu bastante essa ideia, mas eu gostaria de saber se o professor poderia nos falar um pouquinho mais sobre essa relação entre ensaio, atitude crítica e criatividade analítico-política, porque é uma criatividade epistemológica também, né? Bem, então, eu quero falar duas coisas, tentar ser breve, tá? Em relação a isso. Primeiro, é sobre essa primazia dos ensaios, né? Entendidos aqui como pesquisa teórica, pesquisa que se vale de bases teóricas, ok? Foi esse que eu chamei. E os relatos de pesquisa, que são aquele tipo de investigação que implica manejo de fontes empíricas outras, que não essas teóricas, ok? Então, o que esse dado indica para a gente? Antes de eu falar do ensaio de uma maneira, vamos dizer assim, mais metafórica ou mais analítica, não sei dizer, mas assim, eu quero falar sobre isso que eu consegui detectar lá naquele momento, daquele corpus imenso que eu analisei daí para fora, né? Isso já é uma resposta, inclusive, tá? O corpus imenso que eu analisei. Falta empiria nos estudos Foucaultianos na educação. Falta trabalho braçal entre os Foucaultianos. Falta. Sorry. Muitas vezes, sobretudo lá nos primórdios da pesquisa, em educação, nessa chave, os pesquisadores ficaram muito tempo enredados no comentário da obra Foucaultiana, com uma ou outra implicação sobre o campo. Raramente se invadem, digamos assim, problemas outros não antevistos na própria obra Foucaultiana. Mas aí o risco que se corre é de trazer, de novo, a obra Foucaultiana como um crivo imediato sobre problemas que não estão lá. Dessas extensões, no meu entendimento, preguiçosas, né? Mesmo porque, lembrando mais uma vez, a nossa tarefa é criar conceitos, não aplicá-los, certo? Os conceitos Foucaultianos nos incitam a criar os nossos. Ponto final. A segunda parte é sobre a questão dessa potência crítico-criativa do ensaio propriamente, né? Dessa atitude do ensaiar. Eu não sei se eu concordo com essa ideia no atacado, não. No varejo concreto, talvez, entendendo que o ensaio é uma prática que só se faz depois de ter deglutido muito arroz com feijão. É coisa de maduros, parafraseando Drummond. Eu prefiro, desde o lugar em que eu estou falando aqui, né, como um orientador de pesquisas, um executor delas, igualmente, estudos apoiados em séries documentais densas. Senão, não. Senão, não é Foucaultiano, no meu entendimento. Se a gente quer ser Foucaultiano, se a gente quer honrar o pensamento Foucaultiano, a gente precisa operar à moda dele. O que nós tivemos de comentadores que nunca enfrentaram um arquivo, comentadores Foucaultianos sérios, que nunca enfrentaram um arquivo, é impressionante. Ou então que tomaram o próprio arquivo Foucaultiano, que tudo bem, é um arquivo denso, enorme, mas acho que Foucault diria assim, me deixa de lado o que eu escrevi e se dedica a outras coisas para além disso, não é? Eu estou pedindo aqui exatamente o que Foucault, imagino, pediria, pelo que ele fez. Eu não estou aqui falando em nome dele. Assim, olhando a trajetória Foucaultiana, o modo que ele tinha de honrar as suas fontes, as suas inspirações, né, era trazê-las para o interior de uma conversa outra. Foucault nunca fez nenhum livro de autor, a não ser o Raymond Roussel, não é? E por uma razão específica lá, o Raymond Roussel, que é um livro esquecido, né? Outro, eu acho que sobre o que eu estou falando, a gente está terminando de preparar um artigo que eu gostaria muito que ele fosse, sabe, lido, conhecido, que é sobre a desordem das famílias. Um trabalho exemplar, sequer traduzido para o
português, que é o trabalho dele, Alet Farge. Não é? É um trabalho de análise de arquivo, assim, completamente... Sabe como a verdade das formas jurídicas é aquela exposição clara, assim, concentrada? O arquivo da Desordem das Famílias é maravilhoso. Eles analisam 30 anos de documentos. Uma prática, que foi o tal das letras de cachê, que houve lá num determinado momento. Não é? E é maravilhoso aquilo. E sequer foi traduzido para o português. Tamanho desinteresse. Mau sinal, porque aquele é um livro metodológico também, entendeu? Sim. E com a Madame Farge, certo? Que é uma das interlocutoras mais fundamentais. Se quiser entender o Foucault, tem que entender o Foucault pela Farge e, sobretudo, pelo Paul Veyne. O Paul Veyne é o leitor, eu diria, oficial do Foucault. É o tradutor oficial do Foucault. Né? Muito mais do que o Deleuze, por incrível que pareça. Não sei se o livro do Deleuze é um livro sobre Foucault. Eu acho que é um livro sobre o Deleuze, né? Falando sobre o Foucault. Então, eu gosto... Por que eu estou sustentando essa ideia de que é preciso que a gente apresente... Pode até ser ensaios, mas sobre um arquivo denso. Senão, não. Ensaiar como essa expressão do que eu penso também está numa chave neoliberal tosca, no meu entendimento. Com isso, eu estou, inclusive, enfrentando também alguns dogmas aí de autores que ficam falando sobre o ensaiar de uma maneira assim super bonita, mas frágil, eu diria. Né? Eu gosto muito, para justificar isso, da ideia do próprio Foucault, que ele fala da preguiça fabril. Né? Perdão, fabril, olha só, o meu ato falho foi bom, né? Da preguiça febril, ok? Porque eu estou falando de alguma coisa fabril, certo? Ele diz, assim, nas próprias palavras dele, sabe? Dessa atitude do pesquisador, né? Essa preguiça febril é aquela que afeta de forma característica os apaixonados por bibliotecas, documentos, referências, escritas empoeiradas, textos que, apenas impressos, ficam trancados e dormem em seguida sobre as estantes das quais só serão retirados alguns séculos mais tarde. É esse o nosso nicho. Nós somos coletores copistas. Acabou. Então, assim, se essa atitude do ensaiar, essa atitude dessa criatividade como expressão própria de uma qualidade psíquica tua, tô fora. Entendeu? Ensaiar, para mim, tem a ver com esse trabalho duro dessas evidências, entendeu? Que elas falam. É o arquivo quem fala, não somos nós, não é? Então, nesse sentido, a ideia de conjugada de crítica e criatividade só faz sentido se estivermos fortemente lastreados por um trabalho de arquivo sério para atingir aquela instância, para só então atingir aquela instância que Foucault nomeia como ficcional. É aí que o ficcional, que aí eu poderia associar essa ideia da criatividade, de um ensaiar criativo, que nada tem a ver como invenção particular de um autor, não é? Esse ficcional, ele é radicalmente lastreado pelo arquivo. E quem vai complementar isso com uma ideia que me parece assim emocionantemente linda é o de Dilberman, que é sem dúvida nenhuma, um subscritor do pensamento Foucaultiano. Ele levou ao longe o pensamento Foucaultiano quando ele vai trabalhar com a ideia de montagem, né? Ele quer fazer uma coisa que é trazer para o interior das palavras e as coisas a tópica das imagens. Ele quer complementar a conversa Foucaultiana. É emocionante aqui, não é? Então, assim, trabalhar com arquivo é trabalhar com as cinzas daquilo que um dia foi brasa. Então, eu quero crer que a ficcionalização do arquivo tem a ver com os gaps, as colagens que a gente faz, do que a gente é obrigado a fazer, mediante a fragmentação, a dispersão do arquivo. Tem um trabalho lá teu também de criação fundamental, tem uma assinatura, se você quiser. Né? Então, nesse sentido, acho que é isso. Se a gente está falando que ensaiar é isso, eu estou dentro.
Entendeu? Sem isso, o trabalho de Foucaultiano acaba resultando muito parecido com aqueles de outras frentes teóricas que, inclusive, a gente quer combater. Entendeu? O risco que se corre é da gente ficar enredado numa certa ideia de representação com o Foucault. Não é possível isso. Isso, para mim, é paradoxalmente mortal. Ponto. Eu compreendo, professor, e eu entendo os riscos que a gente corre, às vezes, com uma dificuldade que a gente tem de delimitar o que seria esse ensaio filosófico e de atribuir de uma forma muito apressada a uma mera expressão de um si mesmo em si mesmado. E eu vejo isso acontecendo com uma certa frequência, né? Infelizmente, porque o ensaio é uma tarefa... Então, eu acho, mas é aquilo que eu falo. O Drummond fala, amor é coisa de maduros. Você entendeu? Assim, jovens não se amam, jovens se copulam. Entendeu? Assim, amor é coisa de maduros. Ensaio é coisa de maduros. Só depois da vida. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa muito bonita. Ela foi minha professora e tal, que num determinado momento, a partir de um determinado momento, as referências se confundem, você não sabe mais quem falou o que na tua cabeça. Porque aquele monte de vozes falando. Este é o momento do ensaio, quando a gente está a um ponto de ficar gaga. Sabe assim? A um ponto do Alzheimer. Sabe assim? É um ponto do Alzheimer. Esse ponto antes é o momento em que você está liberado para ensaiar, nesse sentido de fazer essa mescla dessas referências todas que vão se justapondo e virando uma outra coisa. Até lá, trabalho de arquivo. Sem trabalho de arquivo, a filosofia sem arquivo não é filosofia. Se eu entendi a coisa Foucaultiana, não é? Exatamente. É metafísica, certo? Metafísica. Então, a beleza da coisa Foucaultiana é nos livrar da metafísica. Você entendeu? É ver este mundo pulsando, as forças desse mundo em conjugação, em conflito, em confronto, em harmonização. São as forças, não tem nada mais palpável do que isso. O arquivo ele é constituído de forças se embatendo o tempo absolutamente inteiro. Né? Sim. A gente precisa falar deste mundo. Sim. E é uma tarefa, né? É uma tarefa, o ensaio é uma tarefa nesse sentido. E eu imagino que seja uma tarefa bastante dolorosa também, não deve ser fácil, né? Chegar a esse ponto, porque envolve, enfim, um tempo, uma dedicação muito forte de estudo, inclusive. A gente estava falando sobre isso na entrevista do professor Alexandre Filodi, né, sobre essa necessidade de tempo para estudar e para ruminar esses arquivos e, portanto, a partir dessa aproximação distanciada, permitir aí um jogo da própria imaginação, né, e de uma criação ensaística. Eu proporia, no lugar do ensaio, que façamos documentários filosóficos. Documentários. Eu acho que isso é mais interessante, fazer um documentário e ter isso como norte do que essa quintessência do filosofar que é o ensaio. Isso é para poucos. E talvez naquele ponto prévio do Alzheimer que nos aguarda, né? Sim, sim. Bom, eu gostaria de fazer, então, minha última questão. Se o professor acha, né, eu vou encurtar aqui minha questão, eu tinha elaborado ela um pouco mais, mas eu acho que o professor também, de alguma forma, já respondeu. Mas qual seria o espaço para a imaginação, se é que há aí um espaço para a imaginação, nesse trabalho reflexivo e de conjugação e colagem, talvez, histórico-filosófica? Olha, minha saudosa e querida amiga, querido amigo também o Alexandre, pessoa super parceiro de quem eu gosto muito e respeito bastante. A Sandra falava que o nosso trabalho é traduzir, de transcriar, de uma tradução transcriadora, né? Porque a gente faz isso de qualquer maneira, quer queiramos, quer não. Você pode fazer
uma transcrição literal, que não é uma transcrição, não é? E isso a gente, em geral, chama de educação tradicional, bancária, etc., etc., aquela coisa literal, ou você recupera a sua voz, né? Como um arquivista. Eu acho que um professor tem que ser um arquivista do seu campo de conhecimento e, se possível, fazer aquelas correlações com o que está ao seu redor, não é? Porque chega uma hora que a gente já não é mais filósofo, não é? Não é possível ser filósofo, tem que ser meio historiador, sociólogo, assim, não literato, assim, entendeu? Como é que é isso, né? Aquelas qualidades todas que a gente via lindamente no Foucault, não é? Como é que ele conseguia ser um homem com aquelas habilidades tamanhas, né? De trafegar por diferentes modos, né? De relação com o conhecimento, né? E fazendo, né? Assim, tem um apelo forte lá de um fazer, né? Eu acho que esse é o ethos mesmo, né? Isso que sustenta, né? O ethos, né? Foucaultiano, né? Então, eu retomando uma ideia que me parece assim importante, né? Desse lastro arquivístico da nossa ação, não é? Eu acho que a gente precisa ser essa ponte mesmo, né, entre os mortos das obras e os vivos das aulas, entendendo que a nossa tarefa é de metabolização disto. Não é a reprodução literal, porque não existe isso. A gente sempre aumentará um ponto no conto que a gente contará, certo? Que é o ponto do presente. O presente nos faz aumentar um ponto nesse conto, não é? O que a gente não pode fazer é abdicar desta imensa responsabilidade e linda tarefa, adorável tarefa, deliciosa tarefa de atravessar essa corda atada sobre esse abismo entre os mortos das obras e os vivos das aulas, né? A gente precisa, porque eles vão continuar, a gente não é? A nossa tarefa é traduzir transcriadoramente o legado para que eles possam também fazer o mesmo, né? E isso você só testemunha na pedagogia. Na verdade, só existe, disso que eu estou falando só poderia ser resumindo uma ideia, é uma pedagogia perdigótica. Se você não testemunha alguém produzindo perdigotos, os perdigotos invadindo o seu espaço pessoal, que é de um professor que se esguela lá, entendeu? Porque essa é a bala na agulha ético-política que ele tem, não é? São aqueles momentos. São essas 2 horas aqui que a gente está junto. É a minha bala na agulha. Fora disso, minha vida volta a ser ridiculamente banal, caso ela não tenha sido banal aqui nessas 2 horas. Eu espero severamente que não é? Porque também aqui meu tem essa tarefa de falar, de recuperar a minha voz, você entendeu? Que também vai, sabe assim, diminuindo com o tempo, porque ninguém quer escutar mesmo. Mas não é o fato de que ninguém quer escutar que eu estou liberado de dizer, não é? Pelo contrário, aí que está reforçada a minha necessidade, né, de existir. Eu acho que é isso, né? Assim, eu sou um professor, eu não consigo deixar de ser. Eu estou às portas da aposentadoria e é muito difícil enfrentar isso, né? Porque é possível deixar de ser um professor? Essa é uma pergunta sem resposta. Infelizmente, eu queria ter e logo, você entendeu? Mas tá difícil ter essa resposta, né? Você continuará sendo professor aposentado ou não, de um jeito ou de outro, ainda será uma grande referência. A Glória Pires está aqui no meu cangote, me chamando, tá? Vamos lá. Cangote, para quem não sabe, é essa parte aqui de trás Não, aqui em Curitiba todo mundo fala cangote também, né? Não, mas é porque as novas gerações já não sabem 50% do vocabulário que eu uso. Assim, de vez em quando eu falo assim, veio a baila. O que é vir a baila? Assim, ninguém nunca ouviu uma coisa dessas. É a coisa mais estranha ser professor, porque assim, as pessoas
50% do meu vocabulário elas não sabem o que é, eu preciso ficar traduzindo, ver com legenda, entendeu? Assim, uma pessoa antiga falando, antiga, entendeu? Falando, né? É isso. Um professor é isso. Causar esse incômodo, trazendo uma nova linguagem, é um dos papéis, né, do professor. Bom, para finalizar, quero repetir uma pergunta que a gente está fazendo aqui nas últimas entrevistas, que tem uma pequena introdução da pergunta aqui, né? Em Foucault, a prática filosófica que tensiona a historicidade da relação entre os saberes e normatividades para questionar os limites do que somos hoje é também uma forma de experiência da qual saímos transformados. O tensionamento que aponta para a contingência do que somos forma um certo ethos filosófico singular na atenção e no questionamento de determinadas relações que nos constituem no presente. Diante deste ethos filosófico, em sua visão, como que Foucault afeta nosso próprio modo de ser quando pesquisamos o seu pensamento? Dito de outra forma, como você enxerga as transformações que Foucault provocou em seu próprio modo de ser e no modo de ser daqueles que você acompanhou, enquanto eles se debruçaram sobre o pensamento Foucaultiano? Então, essa é uma pergunta emocionante, né? Ela é emocionante e ela não tem como não ter uma resposta emocionante, né, em relação a ela, porque é esse ponto da vida onde o trabalho, o pensamento, a sua vida estão todos amalgamados, né? É como se Foucault fosse uma força intrusiva, digamos assim. Ele não fica preso, digamos assim, num lugar. Ele meio que se espalha, assim, né? Pelo corpo da gente, né? Como uma espécie de compromisso com a vida, né? Compromisso com a vida, um compromisso forte com a vida, né? Fica assim um chamado, né? Para uma vida outra, que é o título aí, né? Do canal de vocês, né? Essa outridade, né? Eu acho que para mim a questão fundamental, repito, é a liberdade, a conquista da liberdade, de viver como um pária num campo muito regrado por uma discursividade grandiloquente, estridente e igualmente ingênua, né? Daí, eu acho que um segundo efeito disso que é a solidão como força de existência, né? E solidão como força, como alegria, né? E eu acho que uma terceira coisa que é aquele encorajamento para o outro ir adiante, sem mim, para ele ser quem ele é, né? Essa aposta, digamos assim, né? Nessa vida outra, né? Nessa vida dela, né? Que ela é minha e é do outro e nenhum de nós, né? Ela é transicional, né? Ela é alguma coisa que está entre mim e ele, né? No final de tudo, para mim, eu tenho uma espécie de mantrazinho, que é um poema de 3 linhas curtas, de uma poeta paulistana, que é uma figura bem maluca, que viveu uma vida bem estranha, assim, ela era bem maluca, a Euridice Fontella. Muito bonita a obra dela. Morreu cedo, pobre, e sem reconhecimento, né? O reconhecimento que ela mereceria ter, né? E para mim, com isso eu encerro um pouco dizendo do que é para mim esse saldo, sabe, da vida que eu quis e que eu tive e que eu pretendo ter ainda até quando o jogo terminar, não é? Ela diz o seguinte: sempre é melhor saber que não saber. Sempre é melhor sofrer que não sofrer.
sempre é melhor desfazer que tecer. Eu acho que é isso. Isso fala para mim. Quero agradecer imensamente a paciência, a delicadeza, a hospitalidade e esse convite à amizade que eu aceito de pronto. Ele é recíproco.